Olá, o Ciência Tudo está no ar, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. Nesse episódio, vamos explicar o que é a medicina nuclear, quais são as suas aplicações e como o Brasil está posicionado nesse setor. Você vai conhecer uma pesquisa realizada por cientistas da USP, que pode ajudar no tratamento da doença de Parkinson. Vamos ver também algumas ações inovadoras voltadas para o desenvolvimento de veículos elétricos. E tem ainda uma matéria especial mostrando como é a vida e o trabalho de pesquisadores brasileiros na Antártica. Tudo isso e muito mais no Ciência é Tudo. Então, vem comigo nessa viagem pelo conhecimento. A medicina nuclear é a especialidade médica que utiliza materiais radioativos para realizar exames diagnósticos e tratamentos terapêuticos. O Brasil possui mais de 400 serviços de medicina nuclear, entre clínicas, hospitais e centros de pesquisa, de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Anualmente são realizados cerca de 2 milhões de procedimentos utilizando radiofármacos. O IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produz 85% dos radiofármacos consumidos no país. A medicina nuclear pode ser usada na pesquisa, detecção e tratamento de doenças como câncer. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, o Brasil possui 436 serviços relacionados à área e são realizados cerca de 2 milhões de procedimentos utilizando radiofármacos. A medicina nuclear, para ficar bem claro, que ela é muito segura, ela é tão segura como uma tomografia, quanto um raio-x, quanto uma ressonância, ela é bastante segura, ela é indolor e não invasiva. São 3 pontos muito importantes para que a população tenha ciência. Ela é usada para diagnóstico e terapia de várias enfermidades. Diagnóstico, por exemplo, de problemas cardíacos, de câncer ósseo, de problemas renais, de demência. Então, ela tem uma grande utilidade em diagnóstico de várias funcionalidades de órgãos e tecidos. Para a terapia, a medicina nuclear é utilizada na terapia de tratamento especialmente de câncer. Então, muito conhecido pela população é o uso do iodo 131 para o tratamento de câncer de tireoide. O IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, produz 85% dos radiofármacos consumidos no país. O Instituto faz parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, autarquia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O IPEM não só tornou possível a existência da medicina nuclear no Brasil, como incentivou seu crescimento. Ao longo desses 60 anos de existência, nós distribuímos radiofármacos para todo o Brasil. E atualmente nós estamos com 24 radiofármacos sendo distribuídos e utilizados para diagnóstico e terapia. Recentemente foi inaugurado no IPEM um laboratório com equipamento SNOM, do inglês Scanning Near Field Optical Microscope, um microscópio óptico subnano a laser com resolução que permite um alto nível de caracterização dos materiais analisados. Apenas outras 2 instituições no mundo possuem um equipamento deste tipo. O laboratório SNOM, a principal característica dele é fazer uso de uma propriedade da luz, que é o campo próximo. Isso faz com que a gente consiga construir imagens espectrais com altíssima resolução óptica. Esse laboratório, esse equipamento, ele é fruto de um projeto multiusuário FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que forneceu recursos de 700 mil euros para a compra desse equipamento. E é um dos poucos equipamentos no mundo que reúne todas as características que esse nosso equipamento possui. O equipamento aqui é um equipamento composto por 3 estações de trabalho. Nós temos uma primeira estação aqui, que é composto por um microscópio comum e um analisador de espectro. O analisador de espectro é um diferencial, ele permite que a gente sabe o que a gente vê embaixo do microscópio. Então ele consegue destrinchar os constituintes, os materiais contidos naquela amostra que a gente está analisando.
E ele tem uma certa resolução aqui, que é a resolução do microscópio. A segunda estação de trabalho que vocês estão vendo aqui atrás, aqui no fundo, é uma estação de trabalho que também tem um microscópio óptico, mas um microscópio óptico de uma resolução 10 vezes maior. E por fim, aqui temos a terceira estação de trabalho, também ligada ao analisador de espectro, né? E essa aqui tem ainda uma resolução 100 vezes maior do que o microscópio. Então aqui a gente consegue analisar detalhes com tamanho até abaixo de 1 nanômetro e a gente consegue saber o que a gente está vendo, consegue saber os constituintes, a composição química daquele material. Por exemplo, no desenvolvimento de novos radiofármacos, é possível estudar a atuação de uma única molécula dentro de uma célula e entender o mecanismo de funcionamento. E isso, para pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos ou radiofármacos, que é o nosso objetivo, é super importante. Detalhe bastante específico e que faz este equipamento singular é esta enclausura aqui que permite que a gente analise amostras, que podem ser amostras biológicas, líquidas e até congeladas, né? Dentro de uma atmosfera controlada. Então a gente consegue evitar oxidação de amostras, que em muitos casos é bastante importante, e ao mesmo tempo obter uma resolução nanométrica e um espectro Raman que nos dá a constituição química daquela amostra. Um exemplo bastante atual é a imagem tirada com o microscópio de força atômica de um vírus SARS-CoV-19, onde a gente consegue ver até as espículas das proteínas na borda do vírus. O microscópio Snow pode contribuir também para a teranóstica, que se baseia na utilização de uma mesma molécula tanto para o diagnóstico como a terapia de um determinado tumor, alterando apenas o tipo de radioisótopo. Dentro do desenvolvimento de radiofármacos, aqui na radiofarmácia nós estamos desenvolvendo radiofármacos para tratamento de câncer de próstata. Atualmente, está sendo muito estudado o desenvolvimento de teranósticos que permite a individualização do tratamento do câncer. Então é possível, através do teranóstico, saber se aquela pessoa vai responder sim ou não ao tratamento, é uma individualização. Com o Snow, o desenvolvimento desse radiofármaco vai nos possibilitar visualizar se ele se liga à célula do câncer de próstata. Em que tipos de câncer de próstata esse radiofármaco se ligaria. Então, encurtaria e possibilitaria a gente ter certeza absoluta que aquele paciente vai responder ao tratamento. E agora uma boa notícia na área da saúde. Pesquisadores da USP identificaram uma substância que pode evitar o agravamento da doença de Parkinson. A doença causa a morte ou a degeneração de células do cérebro, diminuindo a produção de dopamina e afetando o sistema nervoso central. O componente identificado pelos pesquisadores preveniu 60% da morte de células cerebrais em testes realizados em camundongos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram uma substância que pode evitar a evolução da doença de Parkinson. Chamado de AG490, o composto diminuiu em 60% a morte de neurônios em camundongos e poderá ser usado em medicamentos contra a doença que afeta o sistema neurológico. O mal de Parkinson causa a morte precoce das células do cérebro, responsáveis pela produção da dopamina. A diminuição desse neurotransmissor afeta o sistema motor, provocando tremores, lentidão e até alterações da fala. A pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas da USP foi feita durante o doutorado da bióloga Ana Flávia Ferreira. A tese é orientada pelo professor Luiz Roberto Brito, que investiga a doença de Parkinson há mais de 10 anos. E na minha tese de doutorado,
nós estamos estudando a doença de Parkinson em camundongos. Para isso, nós então injetamos uma neurotoxina no cérebro desses animais apenas de um lado. Essa toxina ela é capaz de levar à morte de neurônios específicos que produzem dopamina. São os mesmos neurônios que morrem nos pacientes com Parkinson. O estudo fez testes comportamentais ligados à capacidade motora e de equilíbrio dos camundongos. Em seguida, foram realizadas análises moleculares para avaliar o efeito do AG490 nos animais que foram colocados em cilindros. Então aqui, do lado esquerdo, a gente tem a substância negra do lado controle, ou seja, o lado onde a gente não injetou toxina. Aqui desse lado, a gente tem a substância negra do outro lado do cérebro em que a gente injetou a toxina. A gente percebe aqui que há muito menos neurônios aqui do que aqui. Esses são os neurônios que produzem dopamina, né? E aqui a gente vê que muitos deles morreram com a injeção da toxina. Aqui embaixo a gente tem um outro animal. Esse é o lado controle que não recebeu a toxina. Esse é o lado que recebeu a toxina, mas ao mesmo tempo recebeu essa substância, né, o AG490, que é uma substância que bloqueia canais para cálcio. E a gente vê que aqui existem muito mais neurônios do que aqui, por exemplo, né? O que significa que a morte de neurônio, nesse caso, diminuiu bastante comparado com essa situação aqui. A pesquisa conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Experimento como esse que nós descrevemos tem contribuído para a gente gerar ideias sobre alvos terapêuticos que podem, um dia, contribuir para evitar a progressão da doença de Parkinson, já que ela não é uma doença que tem cura atualmente. O Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas que mais afetam idosos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a enfermidade atinge 1% das pessoas com mais de 65 anos e 4% da população com mais de 80. E não saia daí, sabe por quê? Depois do intervalo a gente volta com muito mais ciência, tecnologia e inovação. O Ciência Tudo volta já já. Estamos de volta com Ciência Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. A Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, organização social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, une empresas e startups em projetos inovadores em eletromobilidade. Os projetos têm como foco oferecer soluções tecnológicas alternativas na área de veículos elétricos. Uma das ações previstas é a implementação de estações nacionais de recarga e de conexão de veículos elétricos com Smart Grid. Essa proposta vai permitir que a bateria do carro devolva energia para a rede elétrica. Carros futuristas, voadores, autônomos. Uma cena bem típica de filmes de ficção científica. Na vida real, a tecnologia vem transformando a forma de locomoção e os transportes que utilizam energia renovável são uma aposta, mas também um grande desafio. Em lugar dos combustíveis fósseis que poluem o meio ambiente e contribuem para o aquecimento do planeta, olhos voltados para uma forma de mobilidade mais sustentável. E com certeza o que está viabilizando de fato, né, esse ressurgimento dos veículos elétricos, que os veículos elétricos já eram uma realidade lá no início do século XX, né? Aí nos idos de 1900 até 1910, os veículos elétricos já eram uma realidade. O que fez com que eles ficassem um pouquinho relegados em relação à combustão foi definitivamente a tecnologia das baterias. E agora, com essas modernas baterias, principalmente as que utilizam as químicas de íons de lítio, né, essa retomada da eletrificação veicular está sendo possível, e isso cumpre um papel fundamental tanto no setor de logística de transportes quanto no setor elétrico,
né? Então, profundas modificações serão introduzidas, tanto no setor elétrico quanto no setor de mobilidade e de transportes, né? E as baterias são elementos-chave para isso. E o domínio dessa tecnologia, dessas novas baterias, é fundamental para que a indústria brasileira não fique defasada. E os carros elétricos vão cumprir um papel fundamental. Não só a geração de energia elétrica será distribuída, como também o armazenamento da energia elétrica poderá ser distribuído. E nesse sentido, né, os carros elétricos são fundamentais e vão ajudar em muito, tanto a evolução da geração de energia elétrica limpa e renovável, principalmente através da fonte solar, né, quanto a autossuficiência energética aí de várias unidades que vão poder gerar a sua própria energia elétrica, armazenar a sua própria energia elétrica e escolher se utilizam essa energia elétrica em movimentos, né, em transportes, deslocamentos ou em outros usos aí, tradicionais da energia elétrica, né? Então os veículos elétricos aí vão causar profundas modificações. Imagine se em vez de combustível derivado do petróleo, você pudesse abastecer o seu carro com um carregador inteligente e ainda devolver energia para o sistema elétrico. Essa super bateria é uma das linhas de pesquisa de empresas e startups que fazem parte de um consórcio firmado com o governo brasileiro. De acordo com a Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, ligada ao MCTI, projetos na área contam com orçamento de 22 milhões de reais. Essas parcerias com empresas na área de inovações do ramo automotivo e startups têm o objetivo de viabilizar esse modo de viver menos barulhento, menos poluente e mais sustentável. No caso, o projeto aprovado com recursos do programa Rota 2030 na área de eletromobilidade, ele contempla 3 aspectos diferentes que são essenciais, né? O primeiro é o desenvolvimento de baterias, né? Baterias de alto desempenho. O segundo, as estações de carga de veículos que têm que ser carregados. E o terceiro que envolve justamente aspectos de conectividade, né? Os carros do futuro, eles vão ser conectados, eles precisam trocar informações, né? Quando se fala em conceito de carros autônomos. E tudo isso que parece ser algo muito do futuro, mas que já começa a ser testado hoje, tem que ser desenvolvido e a gente tem condições de desenvolver no Brasil. E essa é a ideia justamente do Basic Funding Alliance, permitir então que empresas nacionais, temos empresas genuinamente brasileiras que são multinacionais hoje representadas, como é o caso da WEG, participando desse projeto junto com as nossas unidades. A Antártica possui 14,4 milhões de quilômetros quadrados e é o continente mais frio do planeta. Lá já foram registradas temperaturas de 92 graus Celsius abaixo de zero. Habitar nesse ambiente inóspito e isolado não é para todos. Vamos conferir agora como é a rotina e o trabalho de cientistas brasileiros que realizam pesquisas na Antártica. O nome Antártica vem de antiártico, ou seja, oposto ao Ártico, que fica localizado no Polo Norte. O continente antártico é o mais frio, mais seco, possui a maior média de altitude e o maior índice de ventos fortes do planeta. Neste ambiente inóspito, cientistas brasileiros enfrentam grandes desafios para realizarem suas pesquisas. Ser um pesquisador na Antártica é um grande desafio, né? Quando a gente fala em Antártica, muitas pessoas sempre pensam que nós estamos fazendo um cruzeiro, que nós estamos indo para um ambiente maravilhoso, lindo, para passeio. Mas assim, o ambiente ele é um ambiente no qual ele é muito duro. A natureza ela nos mostra o tempo todo o tanto que nós estamos à mercê dela naquele local. Então é muito comum nós estarmos num dia lindo e de repente o dia vira totalmente. Nós temos neve, nós temos granizo, nós temos diversas situações onde você pode colocar inclusive a vida do pesquisador em risco. Trabalhar na Antártica é uma atividade um pouco atípica. Muita gente imagina que vai para a Antártica ver pinguim, ver as geleiras maravilhosas, e vai realmente ver geleiras maravilhosas, vai ver pinguim, obviamente, mas é muito trabalho, é muita relação, né? As pessoas acham que realmente nós estamos indo para um ambiente bonito, para passear e etc, e não é o caso. Na estação você tem que entender que existem rotinas, demandas, tarefas que devem ser feitas. Então, você precisa ser auxiliar do cozinheiro, né, que é o que a gente chama de rancheiro. Você tem um momento que você tem que limpar uma área que engloba a sala de estar.
né, uma escada, um corredor, que é o chamado BCE. Além disso, os pesquisadores sempre ficavam também responsáveis por limpar a ala Rocha Martins, que era a ala de laboratórios, que é um corredor de 150 metros. Né? Nós temos 14 laboratórios dentro dessa ala e ao final do corredor nós temos alguns banheiros também e um hall. Levando em consideração que nós só podemos fazer campo na Antártica durante o verão, significa que nós temos uma janela de tempo muito curta para coletar os nossos dados, né? Então nós temos aí várias pesquisas em andamento, são mais de 20 projetos de pesquisa diferentes, e todos precisam coletar seus dados naquele período pequeno de verão antártico, que vai aí de outubro, novembro até março, mais ou menos, né? Então é muita correria, muito trabalho, né? É bem puxado, é o dia inteiro de campo, é bem exaustivo, mas muito recompensador, né? Por duas razões principais que é muito recompensador. Por gerar dados científicos em si, a própria ciência gerando informações novas sobre o continente antártico e todos os produtos que isso podem ser advindos para a sociedade, e também porque tem um aspecto geopolítico nessa presença na Antártica. Então, uma vez que você entende que ir para a Antártica não é o mesmo de se realizar uma coleta em um parque nacional dentro do Brasil, ou em alguma região dentro do Brasil, você começa a ter que ter um planejamento logístico muito forte. Então você tem que entender todas as nuances que dizem respeito à sua preparação, ao atendimento à preparação da própria Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira também, quando nós fazemos uso de voos de apoio, certo? E também da rotina da própria estação, caso as pessoas fiquem na estação, ou do próprio navio, quando é o caso. Então, na situação do projeto Briotech, a minha especial, eu tive vivências de pesquisa dentro do navio e pesquisas dentro da estação. Então, nesse processo, você tem que entender as nuances, as normas que existem no local, que é importante para você conseguir ter um ótimo convívio. O projeto Briotech, da Universidade Católica de Brasília, compõe o Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, e pesquisa os musgos na região. O projeto Briotech visa entender um pouquinho mais como que os musgos, que são um grupo de plantas, conseguem sobreviver na Antártica. É interessante a gente pensar que existem plantas sobrevivendo na Antártica quando a gente acha que só tem gelo, né? Em algumas regiões onde o gelo ele descongela, né, durante o período de verão, por exemplo, nós então conseguimos ver uma grande diversidade dessas plantas ali. Então nós queremos entender a composição genética dessas plantas, ver como que elas respondem a diferentes estresses abióticos, né, como frio, né, incidência solar intensa durante o verão, dentre outras características, para nós sabermos como que é esse padrão de respostas dela, e a partir desses conhecimentos nós podemos também começar a explorar potencialidades para usos, por exemplo, na saúde humana, né? Quem sabe a descoberta de novas moléculas antibióticas, novas moléculas antitumorais. Nós podemos pensar em algo também para a parte agrícola. Já o projeto BrioAntar, da Universidade de Brasília, tem o objetivo de coletar amostras de solo, água e ar da Antártica para realizar estudos com o DNA ambiental do continente. Entender a origem e o crescimento dos organismos presentes na região, principalmente as plantas, faz parte do trabalho dos pesquisadores. Eu, particularmente, sou professor de botânica, né? E muita gente pensa, mas botânica tem planta na Antártica, né? A Antártica é um pouco fora do nosso radar, então a gente tem umas ideias, às vezes, um pouco equivocadas a respeito. Então tem planta na Antártica, sim. E eu sou um botânico que estuda plantas na Antártica. Mas existem pesquisas na Antártica dos mais variados tipos, né? Gente que estuda ionosfera, gente que estuda o ambiente marinho, a oceanografia, baleias, pinguins, a própria geologia, as geleiras. Existem vários projetos de pesquisa acontecendo na Antártica. O nosso é mais voltado para a vegetação, com o uso de ferramentas moleculares, né? o famoso DNA. Nós temos que ir lá fazer uma ciência de qualidade, trazer novas informações, trazer novos desenvolvimentos e que, porventura, esses desenvolvimentos tragam benefícios para a sociedade. E o Ciência é Tudo de hoje está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa jornada pelo universo da ciência, tecnologia e inovação. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo horário. Eu espero você, hein? Tchau, tchau.